Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisiopod. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante com um convidado muito querido, onde a Natália vai estar apresentando pra gente. Já de cara, sim? De cara! Olha, eu vou dar um spoiler com o currículo, mas já deixem aí nos comentários se vocês têm ideia de quem é esse convidado tão especial do Fisiopod de hoje, tá? Então, primeiro, ele é doutor em saúde baseada em evidências pela Unifesp, é mestre em ciências da reabilitação pela USP, é fisioterapeuta do Hospital São Paulo, também é preceptor dos programas de residência multiprofissional da Unifesp, é coordenador da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos, ó o spoiler, do CREFITO 3, e ainda é membro do Departamento de Cuidados Paliativos da Sobrafir. Fica aí no suspense de quem é esse convidado. E mais uma vez a gente quer começar esse episódio agradecendo o nosso patrocinador oficial, que é o Sistemas em Físio, que inclusive mandou até aqui uma lembrancinha para o nosso convidado. O Sistemas em Físio, para você que ainda não conhece, é um sistema de gestão e marketing para fisioterapeutas. E vocês, ouvintes do Fisiopod, têm condições exclusivas na assinatura de qualquer um dos planos. Tá aparecendo um QR Code aqui na tela, então já lê, já encontra todas as informações que você precisa e leve os Sistemas em Físio para o seu consultório, para a sua clínica, para o seu estúdio de pilates, que eu tenho certeza que vai alavancar ainda mais os seus resultados. Quem mais está com a gente? Nós estamos também acompanhados pelo portal Físio em Ortopedia, que é um sistema de capacitação acadêmica e profissional para quem tem interesse em trabalhar na área da ortopedia ou até mesmo na área esportiva. Eles têm diversos cursos e capacitações, têm pós-graduações e atualmente eles já contam com mais de 35 mil alunos cadastrados na sua plataforma. Mas talvez você ainda ache que hoje não é o momento de fazer um investimento, não tem por que ficar de fora dessa oportunidade, porque eles têm mais de 100 conteúdos 100% gratuitos para você desfrutar, se capacitar e conhecer um pouco mais do trabalho deles antes de tomar uma decisão. É um parceiro muito importante para nós. Dito isso, vamos apresentar o nosso convidado, que é tão especial quanto, veio de longe para BH e contou aqui nos bastidores que, inclusive, se pudesse, passava uma semana aqui e uma semana lá, né? Exatamente. É um convidado muito querido, porque eu admiro o trabalho dele há muitos anos. E ele fala de um tema tão importante, muito pouco discutido, principalmente para quem ainda está na graduação. Quem é essa pessoa, Natália? Seja muito bem-vindo, Daniel Alveno. Muito obrigado, Fique gente. à vontade. Poxa, obrigado, Ana. Obrigado, Natália. Eu tava aqui semana passada com vocês, né? Foi um evento incrível que vocês fizeram. Parabéns por isso. Eu tô num outro evento, mas bateu saudade de vocês, então a gente voltou aqui para fazer a nossa conversa aqui no Fisiopod. E agradecer o convite e a oportunidade de poder falar mais sobre cuidado paliativo e sobre tudo mais que vocês quiserem conversar aqui hoje. E que é um tema tão importante que a gente estava conversando também aqui antes de começar esse episódio, do quanto ainda precisa ser mais difundido, né? Aqui a gente tem um quadro inicial, que é basicamente para que você se apresente o seu trabalho. Só que aqui no Fisiopod a gente quer saber quem é Daniel e como o Daniel chegou nos cuidados paliativos, nessa área da fisioterapia. Pois é, eu sou de São Paulo, né? Eu sou fisioterapeuta há 22 anos. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Vocês não eram nem nascidos, né? Eu já era. Me formei em 2002. E aí, eu sempre quis trabalhar com esporte, né? Nada a ver com cuidado paliativo. Então, fui para a área esportiva, fiz pós-graduação em desportiva. Trabalhei em clubes, trabalhei em clínicas. E aí, desde muito cedo eu comecei a gostar de dar aulas também. Então, as pessoas começaram a me dar oportunidades de dar uma palestra, uma aula prática para a graduação, coisas pequenas, e depois rapidamente surgiu uma oportunidade de dar uma aula para pós-graduação, enfim, e eu acabei indo para essa área acadêmica em paralelo com a fisio ortopédica e desportiva por 10 anos da minha vida. E eu acabei fazendo mestrado também na USP, mas já um pouco fora da área de ortopedia desportiva. E aí eu me interessei um pouco mais pela área hospitalar. E já estava um pouco cansado da ortopedia desportiva. Não, o problema não é a área, o problema é que eu realmente já não tinha mais desejo e vontade de continuar. Eu falo que eu fui muito feliz até não ser mais. Então, nada contra a área em si, né, coisas da vida. Mas como eu amava dar aula,
eu falei, bom, vou me dedicar à docência e é isso aí. Só que o destino me levou para o hospital. E eu falo que foi o destino mesmo, porque eu recebi uma ligação de uma colega que nem era tão próxima de mim, me oferecendo um emprego no hospital, e eu falei para ela, mas você sabe que eu nunca trabalhei no hospital, né? Aí ela, mas a gente tá precisando de alguém com seu perfil. Eu falei, que perfil? Perfil de alguém que nunca trabalhou no hospital? É sério isso? Aí ela, porque você terminou mestrado, você lida bem com alunos, você é mais dessa área motora, a gente, né, tem pouca gente aqui que trabalha com isso. Falei, então tá bom, vamos ver, vamos conhecer. Aí eu fui e era para estar numa enfermaria de cuidados paliativos, que eu não sabia nem o que era, tinha sido recém-criada. E aí eu falei que, tudo bem, vamos encarar isso como um desafio. E aí eu me apaixonei quando eu comecei a estudar sobre. Me apaixonei por vários motivos. E o primeiro deles foi o espanto de como é que eu nunca aprendi isso antes, né? Como é que nunca ninguém me ensinou isso aqui dessa forma? Aquilo começou a fazer tanto sentido para mim que eu falei, não é possível, a gente precisa divulgar isso aqui, difundir isso aqui, né? Porque mais pessoas precisam fazer o que é certo com o paciente. E como eu gostava muito de dar aula, eu comecei a abordar esse assunto em aulas. E aí, acho que junto com o Instagram também, a gente começa a falar mais nas redes sociais. Como vocês disseram no começo, é um assunto que pouca gente conhece, pouca gente domina. Então, ter acesso a essa informação para muita gente não é fácil ali no Instagram, acabou sendo atrativo. E aí eu resolvi que eu faria disso uma missão na minha vida, de realmente treinar e capacitar profissionais de saúde para serem paliativistas, só que para isso eu precisava ser alguém bom na área, então eu resolvi que eu seria essa pessoa boa tecnicamente, né? Não melhor do que ninguém, mas eu precisava ser realmente muito bom, porque é difícil implementar isso na prática. Sim, então, se você realmente não tiver segurança, clareza, as pessoas não compram a sua ideia, as pessoas não vão deixar implementar uma coisa que elas aprenderam de outra forma só porque você está falando. Então, você precisa realmente ter um poder de convencimento muito grande para que isso seja implementado. E eu tenho feito isso desde 2011 para cá, com curso, palestra, evento, treinamento, curso online, Instagram e tudo que a gente puder fazer para chegar a esse conhecimento nas pessoas. Perfeito, né? Eu só fiquei com uma dúvida. Você já caiu de cara no cuidado paliativo ou você foi para uma outra área diferente? Na verdade, assim, é muito, muito interessante, porque eles me contrataram para trabalhar numa enfermaria de observação do pronto-socorro. Eu nunca trabalhei nessa enfermaria. No meu crachá estava lá, observação do pronto-socorro. Eu nunca trabalhei nessa enfermaria. Por quê? Porque quando eu entrei, estava faltando um físio na semi-intensiva do pronto-socorro. Me colocaram na semi-intensiva do pronto-socorro. Eu fiquei algumas semanas lá e falei, eu vou matar as pessoas aqui. E sem cuidado paliativo, né? Porque eu não sabia nada de ventilação mecânica. Aí me colocaram numa semi-intensiva, era para eu trabalhar numa enfermaria, né? E aí a minha chefe falou, não, aguenta um pouquinho. Foi bom, porque eu tinha muita ajuda dos meus colegas, né? Graças a Deus, tinha muita ajuda do pessoal da emergência lá nessa época, que me acolheu, me ensinou muita coisa. Então, eu consegui ficar, sei lá, alguns poucos meses lá. E aí surgiu essa vaga no cuidado paliativo, logo depois, assim. Aí migrei para lá. Então, eu tive essa experiência, foi quase que um treinamento forçado. Em prática mesmo, né? Pra ver se era isso mesmo, né? E qual foi o sentimento de cara ao lidar com o cuidado paliativo, sem ter, de certa forma, essa preparação antes de estar ali? Foi de... O que eu tô fazendo aqui primeiro, né? É isso, eu posso mexer nessas pessoas, realmente faz sentido mobilizar, faz sentido... O que faz sentido, né? Era um sentimento de, será que eu realmente vou ser útil ou eu sou um profissional que estou sendo... vou ser subutilizado aqui, sabe? Talvez eu não tenha muito para contribuir para essa equipe. Eu tive esses questionamentos, esses pensamentos. E aí foi muito bacana porque essa enfermaria também estava sendo criada. Ela tinha menos de um ano de funcionamento. E só o médico-chefe, que é o Dr. André Pernambuco, chefe até hoje da enfermaria, que tinha realmente capacitação em cuidado paliativo. Então, ele foi um grande responsável por, assim... Pô, não é assim, eu sei, vocês não sabem. Não, vem aqui que eu vou ensinar vocês. Eu quero que todo mundo que trabalha aqui
tem esse conhecimento. Então, ele foi meu primeiro grande mentor, assim, do cuidado paliativo. Aprendi demais com ele, aprendo até hoje. E aí, lógico, depois a gente vai buscar conhecimento, né, específico da físio, porque não tinha nada. Você procurava naquela época literatura de físio em cuidado paliativo, não tinha nada, nada. Hoje ainda tem algumas coisas, naquela época não. Então, muita coisa foi sendo criada. Eu acho que eu fui construindo, né, essa área. Lógico, vieram pessoas antes de mim também, mas fato é que de 5 anos para cá, realmente a área dentro da fisioterapia cresceu muito, felizmente, né? Perfeito. Então, eu fico muito feliz de poder participar disso. Sim, né? E, Daniel, conta aí para os nossos ouvintes, o que de fato faz um fisioterapeuta nos cuidados paliativos? Ele é fisioterapeuta. Exerce sua função. Exatamente. Então, é muito legal, porque as pessoas acham que é isso, né? É um fisioterapeuta que tira as coisas do paciente. Tira oxigênio, tira ventilação mecânica, não mexe no paciente. É o contrário disso. A gente tem como grande objetivo melhorar a qualidade de vida desse paciente. E aí, para melhorar a qualidade de vida, controle de sintomas, então dor, dispneia, a gente atua muito com isso, delírio. A gente fala muito pouco sobre o quanto o fisioterapeuta é responsável por diminuição de delírio, não só em paciente em cuidado paliativo, mas em de UTI, por exemplo. Náusea, aí a astenia, fraqueza. Então, outro mito, né? Você não pode fazer exercício com paciente em cuidado. Pode. Até paciente caquético em fim de vida faz exercício e ganha força. Eu dei uma palestra sobre isso hoje, inclusive, né? O segredo é como fazer esse exercício, né? Como dosar, como prescrever. E isso, eu falo, não adianta procurar, não está escrito em lugar nenhum, infelizmente. Por vários motivos, né? Porque a físio publica pouco, porque é muito difícil fazer trabalho, ensaio clínico com pacientes em fim de vida, metodologicamente é muito difícil. Então, muito das coisas que eu falo são baseadas em evidências básicas, experiência aplicada, que justificada por essas evidências básicas. E aí é desafiador, né? Porque a gente precisa mostrar resultado disso. Mas escrever sobre isso ainda é um baita desafio. Mas é isso, a gente atua com a parte respiratória, então a gente, oxigenoterapia, ventilação não invasiva, ventilação mecânica invasiva, fisioterapia motora, funcionalidade. Só que dentro de um contexto, muitas vezes, de uma doença grave, ameaçadora da vida, né? Perfeito, Daniel. Você tem uma trajetória profissional, assim, muito bonita, né? Essa parte, inclusive, que você era da ortopedia, do esporte, eu não conhecia. Achei bem interessante, inclusive. E eu gostaria de saber de você, porque um dos tópicos aqui do podcast é falar sobre o empreendedorismo, né? E eu gostaria de saber hoje como que você está inserido nesse mercado empreendedor. Eu sei que você atua dentro do hospital, mas gostaria de saber suas outras frentes de atuação aí também. Legal. Eu acho que eu sempre tive isso na cabeça, não sei, né, coisa de família que falava assim, você não pode depender de uma coisa só. Eu sempre tive isso para mim, né? E é muito engraçado, porque eu também nunca pensei em fazer concurso público e hoje eu sou concursado. Mas a gente sabe que, né, infelizmente, o salário do fisioterapeuta que atua num hospital hoje, ele não é, né, um salário que, por si só, ele vai te dar uma vida confortável. Então, o que eu sei fazer de melhor? Ser professor. Além de ser fisioterapeuta, eu sou um bom professor. Então, eu comecei a investir muito nisso. E eu achava que, há muitos anos atrás, que a única forma de ser professor é você dar aula numa faculdade, dar aula numa pós-graduação, né? Então, eu comecei, inclusive, por pós-graduação. Desde muito cedo, eu dou aula em pós-graduação desde 2005, 2006, muito cedo. Eu tinha 3 anos de formado, quando eu dei minha primeira aula de pós-graduação. E, nossa, aquilo era incrível, porque eu viajava, sei lá, 20 anos atrás, para dar uma aula de um final de semana e ganhava, sei lá, R$1.500. Caramba, isso há 20 anos atrás era uma grana absurda, era muito dinheiro. Eu falei, nossa, vou viver disso. Só que aí as coisas vão, né? O tempo vai passando, o dinheiro não vai sendo reajustado e vai perdendo valor, continua sendo R$1.500, exatamente.
E aí eu fui para graduação, também ainda pagava melhor, porque baseava no título que você tinha, então ainda era interessante. E aí fui coordenador de curso junto com o hospital. Depois eu saí da faculdade e aí eu era professor, coordenador de curso, fisioterapeuta do hospital e aí eu inventei de começar a fazer cursos online também, né? E aí dar aulas online que viraram cursos online. Isso lá em 2018, né? Foi o primeiro curso que a gente lançou de cuidado paliativo. E era um modelo de negócio lá em 2018 que ainda estava, né, muito... Nascendo, parece que faz um tempo absurdo, né? Mas não faz tanto tempo assim. Mas era os primórdios dos cursos online ainda. E aí as coisas, o pessoal foi gostando, o pessoal foi aprendendo, eu comecei a entender que eu conseguia ensinar gente do país inteiro através da internet, e eu falei, pô, eu vou fazer isso dar certo. E aí hoje eu montei então um curso de cuidados paliativos, chama o Físio Paliativista, e eu tenho uma mentoria também de cuidados paliativos, né? Chama Mentoria Desperta. E para ensinar pessoas a fazer o negócio direito. E então, investi nisso e hoje não estou mais na faculdade. Então, eu tenho esses projetos online. Eu dou cursos, capacitações, treinamentos, consultorias para serviços, presencialmente também. Muita gente me chama para, eu preciso treinar minha equipe, fazer extubação paliativa. E às vezes eu vou no hospital para treinar especificamente isso. Eu quero um curso de cuidados paliativos para equipe multi. A gente vai e faz também. E essas participações de eventos também, onde as pessoas acabam conhecendo a gente e chamando a gente para fazer, né? Então é muita coisa, tem muita coisa pra gente fazer. Né? Exatamente. Eu preciso ser um pouco mais organizado nas coisas, né? Porque isso, são muitas frentes. Sim. E o empreendedorismo nos ensina que, assim, é um monte de pratinho que você vai equilibrando, né? A gente tem que tomar cuidado para ver quando você dá conta de equilibrar e não deixar cair. Sim, perfeito. Saber falar não, às vezes, algumas propostas, inclusive, né? E é um desafio pro empreendedor nato, porque ele quer abraçar tudo. E o desafio para nós, profissionais da saúde, às vezes, é cobrar por algo que você facilmente faria de graça. Sim. Eu amo dar aula. Então, eu venho fazer as coisas de graça. Sim. Assim como eu vou para congressos, acadêmicos, eu vou. Mas, às vezes, poxa, é um hospital privado que quer uma aula específica para eu ensinar a equipe a fazer a coisa direito e eu ia de graça. E hoje eu falo, olha... Opa! Não dá, né? Não dá, vocês têm como me pagar, eu tô oferecendo um serviço aqui de ensinar vocês, é tanto. Sim. E aí eu percebi que as pessoas pagam, olha que coisa. E são propostas diferentes, quando você cobra, as pessoas pagam. E quando você fala que vai de graça, elas ficam felizes também, mas elas querem o que você faz. Mas é o que a gente sempre fala aqui, que às vezes a gente ouve muito comentários do tipo, nossa, a fisioterapia é desvalorizada, nossa, deveria valorizar mais. Só que às vezes... deveria partir mais da gente também, essa valorização, né? Porque você sabe o quanto você lutou pra você chegar ali. Então, nada mais justo do que você receber por transmitir esse conhecimento, né? Agora, Daniel, você falou uma coisa pra gente lá no início sobre o investimento no conhecimento técnico que você teve que adquirir. Só que eu falo assim, até como leiga, a gente sabe que para estar dentro de um hospital lidando com um público que está em cuidados paliativos, a gente precisa ter muito mais do que o conhecimento técnico. E aí eu queria ouvir de você o que a gente precisa de fato ter enquanto fisioterapeuta para lidar com esse público, para prestar uma assistência de qualidade. Muito boa a sua pergunta. Sabe por quê? Porque... essas outras coisas que as pessoas acham que às vezes não são conhecimento técnico, elas também são conhecimento técnico. É que quando a gente fala de conhecimento técnico, a gente normalmente só pensa no conhecimento relacionado à profissão, fisioterapia. Sim. Mas o que eu acho que é fundamental? Eu falo do cuidado paliativo, a gente precisa de 4 pilares, né? Que é o conhecimento técnico da profissão. Comunicação. Comunicação não é dom. É habilidade. É treinável. É treinável, sim. Exato. Então, a abertura que vocês fazem aqui nesse podcast, gente, vocês são muito bons. Foi vocês treinável. É lógico. Olha, volta lá na primeira temporada. Caramba, eles são bons fazendo isso, eles parecem, né, tudo sincronizadinho, muito bom.
Isso é técnica, Sim. isso é técnica. Verdade. Vocês não chegaram aqui no primeiro dia e fizeram Não. desse jeito. Nem recomendo que assista primeiro. Gente, volta lá os episódios. Pelo amor de Deus! Assistam o número 1, vamos ver como é que era e Sim. olha o de hoje. Mas é. Então, comunicação é uma habilidade treinável e isso faz muita diferença na prática, muita. Te abre portas, Sim. te dá oportunidades, melhora a sua relação com a equipe, passa confiança para quem está do seu lado, o paciente adere mais à sua terapia. Então, comunicação. Humanização. É técnica também. Sim. Não é também essa coisa só de, eu sou fofinha, eu vou fazer carinho no paciente, eu vou pôr uma Sim. música para ele. Não é por aí, né? Podem ser estratégias de humanização, mas isso precisa de técnica também, porque senão você vira só o fisioterapeuta bonzinho Sim. que faz carinho no paciente, mas que não resolve o problema dele. Então, a humanização, ela tem que estar inserida no contexto da reabilitação paliativa e tudo mais, e do cuidado, né? Como algo técnico. E o quarto ponto é, ninguém faz nada sozinho, então a gente precisa ter mais uma habilidade de educar a sua equipe e as pessoas que estão à sua volta. Então, isso para mim, assim, quem consegue juntar essas 4 habilidades se torna realmente um profissional de referência para o serviço. E é difícil isso, hein? Isso Sim. para qualquer área. Pensa, conhecimento técnico, comunicação, humanização e habilidade de educar a sua equipe, de influenciar outros profissionais, de persuadir que o outro faça o trabalho dele de uma forma diferente da que ele está acostumado. Olha a importância disso e a responsabilidade disso, né? Eu falar para um médico, cara, esse paciente está com dor, essa analgesia que a gente está fazendo para ele não tá legal. Será que não seria mais adequado a gente trocar isso para um opioide forte, para uma morfina? Talvez começar com uma morfina de horário, ver como ele responde. O que você não acha que talvez essa seja uma opção? Ele está com uma dor 8, intensidade 8. Normalmente a gente estaria pensando nisso. Quero saber a sua opinião. O cara vai olhar, pô, por que ele não conversaria com você sobre isso, abordando de uma forma Sim. respeitosa, técnica, né? Então, é isso. Você mostrou conhecimento e fala, pô, esse cara sabe o que ele tá falando, né? Eu não sou eu que vou prescrever, é ele que vai prescrever, mas se ninguém tá falando e ele não pensou nisso, o paciente vai continuar sofrendo. Então, a gente precisa usar dessa nossa capacidade de persuasão também para ajudar os nossos colegas. E permitir ser ajudado, porque a gente não sabe tudo. Então, a gente precisa ter a humildade de, pô, eu não sei aprender. tudo. De Então, reconhecer, se alguém chegar e falar, pô, Daniel, que estamos, acho que, forçando demais esse paciente, né? Ela ficou com dor, ou ela ficou cansada, ou ela... Você não acha que talvez seja legal não tirar mais ela do leito por enquanto? Eu vou ouvir e eu vou ver se faz sentido ou não. E a gente vai discutir profissionalmente, tecnicamente, não com ego. Porque eu já ia comentar, inclusive, enquanto você estava falando, eu estava pensando. Porque essa questão do ego dentro do hospital, não só para a área em específico dos cuidados paliativos, mas geral. Sim. A gente lida muito com isso, principalmente pensando na hierarquia que existe dentro desse contexto. E como é, na sua área em específico, lidar com isso? Pois é. Eu falo que eu vivo hoje numa bolha que... Claro que foi uma bolha um pouco criada também, né? Por que uma bolha? Um hospital-escola, onde eu estou há 14 anos, onde, pô, eu estava inserido numa mesma equipe, com o respaldo de um médico que desde o começo me deu abertura, me tornei dentro do serviço uma referência. Então, é muito mais tranquilo eu chegar hoje para um médico lá dentro e conversar. Agora, é diferente se, por exemplo, chega uma residente R1 minha e fala a mesma coisa que eu falei, com o mesmo médico, ele vai olhar de uma forma diferente. Sim. Então, ter barba branca, por exemplo, Tem Não seus é tão benefícios. negativo. em alguns momentos, pode trazer uma sensação de mais... Autoridade, de autoridade, exatamente. Então, tudo, mas é verdade isso, né? Sim. A história que você constrói, a Sim. forma como você aborda as pessoas, até realmente essa coisa de aparência, né? De eu ser um Sim. pouco mais velho e tal, as pessoas já te olham com um respeito diferente. É um posicionamento, né, que é criado ali. Exato. Agora, e se eu mudar de hospital, sei lá, para um lugar onde ninguém me conhece e for lá conversar com um médico pela primeira vez? Com certeza não vai ser igual ao que eu vivo hoje dentro do hospital onde eu tô há 14 anos. Sim. Então, também preciso entender isso e aí eu chegaria um pouquinho mais Humilde, né? mais de mansinho, exatamente. Eu vou tatear o terreno para ver onde eu tô Sim. pisando, porque não vou chegar do mesmo jeito para falar. Então, eu acho que é isso. Eu não sinto nenhuma resistência.
a resistência que tem, que é normal, não é que tudo que eu falo as pessoas fazem. Sim. São resistências normais de qualquer serviço, de qualquer pessoa. De a pessoa fala assim, eu ainda acho que não é momento da gente pensar nisso em alguns casos. E tá bom, tudo bem também, a gente não vai vencer todas as batalhas. Mas dizer que as pessoas torcem o nariz, ou não dão abertura pra gente falar, ou não escutam, isso não é verdade. E é perfeito o que você falou, Alan, posicionamento. Então a gente precisa criar posicionamento e autoridade, que são coisas que a gente constrói. Não adianta achar que assim, eles têm que me respeitar, eles têm que me ver como uma autoridade. Não, você precisa conquistar isso, infelizmente, né? Sim. Mas é Faz isso. parte. E, Daniel, e por falar em posicionamento, nós temos uma dinâmica aqui que é para você se posicionar. Tá bom. Como que acontece essa dinâmica? Eu vou te explicar. Nós vamos colocar 4 temas na tela e a partir deles a gente vai abrindo um por um com alguns tópicos importantes. A gente gostaria que você se posicionasse com a sua opinião, tá bom? Pode polemizar, tá? Se for o caso. Então, o nosso primeiro tema, Daniel, é sobre valorização financeira versus vocação no cuidado até o fim da vida, que seria o cuidados paliativos, né? O que a gente quer saber dentro desse tópico? Vale a pena a qualquer custo? É só o valor financeiro que deve ser considerado neste momento? O que você, como alguém que vive isso no seu cotidiano, na pele ali, tem a corroborar sobre esse tema? Pois é, gente. Tem histórias muito tristes relacionadas a isso, né? A questão financeira, eu não sei se é isso que vocês estão perguntando, mas assim, tem paciente que fica mais tempo entubado porque o serviço está recebendo mais dinheiro. É sobre isso? Vocês querem saber também? Pode ser também. Então, manter um paciente entubado numa UTI é mais vantajoso para muitos serviços. Manter um paciente vivo para uma família pode ser muito vantajoso porque essa família pode estar recebendo uma pensão enquanto esse paciente estiver vivo, ou um benefício enquanto o filho estiver vivo, por exemplo, né? Um salário mínimo, por exemplo. E muitas famílias vivem com esses benefícios. Então, eu tenho falado muito, né, que quando a gente fala de implementação de cuidado paliativo, o quanto que o cuidado paliativo desonera serviços. A gente economiza dinheiro, muito dinheiro, não é pouco. Quanto custa um dia de internação de UTI? 10, 15, 20 mil reais, tranquilamente, por dia. Quanto custa essa mesma internação do mesmo paciente, recebendo os mesmos cuidados, às vezes, numa enfermaria? 1.500, 2.000. Ou seja, é quase 10 vezes a menos. Né? Então, daria para pagar mais profissionais, inclusive, né? Só pela economia que a gente faz. Então, eu acho que a gente precisa entender que nós somos profissionais de saúde, a gente tem que fazer o que é certo, independente se isso vai te dar mais dinheiro, independente se isso vai te deixar o paciente com você há mais tempo. Eu já tive colegas fisioterapeutas que eram assim, mas esse paciente me paga R$400 a sessão. E era um paciente com uma demência, super distanasiado, me paga R$400 a sessão. Então, enquanto ele estiver vivo, eu vou continuar atendendo ele e recebendo esse dinheiro, porque para mim é interessante receber isso dessa família. Cara, eu não consigo pensar assim. Claro que eu gosto de receber uma sessão 400, 500, 600, lógico, mas desde que eu esteja fazendo a coisa certa pelo paciente, né? Então, para mim, eu acho que esse tema é bem delicado nesse sentido. E a gente tem que lidar com muita ética pelo que a gente faz, né? Respeitar, valorizar o que você está carregando, o seu propósito enquanto fisioterapeuta, né? Exato. Agora, uma curiosidade pessoal. Quando a gente fala de valorização a nível de remuneração, como é para o fisioterapeuta que atua nos cuidados paliativos? Pois é, se é uma pessoa... Se ela tem esses pilares que eu falei, esse fisioterapeuta, ele facilmente consegue receber acima da média. E eu já entrei em equipes de pacientes que tinham fisioterapeutas só para fazer, por exemplo, ajustes do ponto de vista de cuidado paliativo. Então, eu nem ia lá para atender o paciente, eu ia lá para conversar com a família, explicar para a família o que estava acontecendo. Olha, dá para entender isso, é um nicho que existe. Sim. Explicar, fazer um planejamento de cuidados
médio prazo para essa família entender como que a doença vai evoluir, quais são as possíveis complicações que esse paciente pode ter, que apesar de ele estar lá fazendo físio, a gente não espera que ele evolua da parte funcional, é normal que ele decline, mas que sem a fisioterapia esse declínio seria ainda pior. Então, eu entro, às vezes, em alguns casos, para explicar o contexto de cuidado paliativo, sem ficar falando de cuidado paliativo, sendo bem específico no que eu vou fazer. E aí, essa conversa, ela custa bem mais caro, por exemplo, do que a sessão do fisioterapeuta. A diferença é que eu vou fazer essa conversa uma vez no mês, sei lá, com essa família, às vezes, ou quando necessário, né? Em algumas questões, alguns pacientes, eles demandam um pouco mais, no contexto de fim de vida, por exemplo. Então, as pessoas pagam por isso. A remuneração pode ser acima da média. Em valores, assim, isso vai variar muito, obviamente, né? Depende do paciente, da região, enfim, do que você vai fazer com o paciente. Mas, sem dúvida, é um adicional bem importante para o conhecimento. Ótimo, né? Vamos lá para o número 2, o nosso segundo tema aí da nossa dinâmica. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o protagonismo desse fisioterapeuta na equipe multiprofissional. E aí, a gente quer saber do fisioterapeuta que atua nos cuidados paliativos. Então, fala um pouco do seu papel dentro dessa equipe multiprofissional, a importância, como é para você, de fato, expor o que você faz para essa equipe, se tem aderência da equipe, como que é tudo isso? Poxa, muito legal. O protagonismo eu acho que a gente não... É estranho falar de protagonismo, porque parece que protagonista é um e os outros não são, né? Mas, por exemplo, na equipe onde eu estava dentro da enfermaria de cuidado paliativo, né? Eu e o médico estávamos há 14 anos juntos. Então, existiam claramente duas lideranças na equipe. A enfermagem roda, os técnicos também, não temos outros profissionais fixos na unidade além de nós dois. Então, não é que a fisioterapia era protagonista, é que por alguma questão ali logística e de serviço, nós fomos os profissionais que construímos a enfermaria. Então... Se eu sou ouvido, eu sou muito ouvido, eu dou aula para os médicos dão aula para a gente, é uma troca o tempo todo para a equipe de enfermagem. A gente já fez treinamento para os técnicos de enfermagem que ficavam angustiados com retirada de dieta, com retirada de oxigênio, com intubação paliativa, e eles não sabiam muito bem o que estava acontecendo. A gente fez uma educação continuada, onde eu dei todas as aulas para eles. Então, existia um pouco desse protagonismo? Existia, mas eu acho que não é do fisioterapeuta. Eu acho que você tem que se colocar num papel de liderança. E não uma liderança única e sozinha, exclusiva, mas uma liderança que as pessoas olhem para você como uma... Poxa, aquela pessoa... Uma referência, ele sabe o que ele faz, se eu tiver uma dúvida é ali que eu vou tirar, a gente vai pensar junto, mas eu confio nas coisas que ele fala. Então, eu acho que muita gente assume papel secundário por falta de conhecimento, sim, às vezes por imaturidade, às vezes porque, sei lá, né, recém-formado, um pouco menos de experiência, talvez, insegurança. Mas não, a gente não pode se conformar com isso, e não por uma questão, de novo, de ego, e sim porque a gente precisa ser ouvido, porque somos parte da equipe, e ninguém sabe tudo e ninguém faz tudo sozinho. Então, a gente precisa se posicionar pelo bem do paciente. Perfeito. Porque, pelo senso comum, tem muito ainda essa ideia de que o fisioterapeuta talvez não é ouvido dentro de uma equipe multiprofissional. O fisioterapeuta precisa falar mais dentro da equipe multiprofissional. Mas isso depende de como você está se posicionando ali, né? Exatamente. Perfeito, ótimo. Então, o próximo tema, Daniel, é um tema muito importante, que é sobre a saúde mental do fisioterapeuta, principalmente no seu caso aí, paliativista. Como que é? Porque a gente sabe que trabalhar no hospital por si só já lida com muitas questões muito angustiantes, até mesmo pela própria família, né, que está ali inserida. E no cuidados paliativos, isso aí fica um pouco mais endossado? Sim, para algumas pessoas sim, sem dúvida nenhuma. Eu já tive diversos alunos, residentes que... no meio do estágio, falavam, nossa, tá pesado para mim ver tantos óbitos, por exemplo, tantos pacientes, às vezes, em sofrimento. Tem meses que são realmente mais pesados, tem outros que nem tanto. Então,
Claro que quando a gente fala num contexto, às vezes, de doença avançada e de fim de vida, você está lidando com o sofrimento de um paciente e você está lidando com o sofrimento da família. E tem muito fisioterapeuta que às vezes fala assim, cara, o sofrimento do paciente eu até entendo e a gente está aqui para cuidar dele e nós estamos cuidando. Mas o que me pega muito é ver essa família chorando, essa família sofrendo. E aí a gente vê que muita gente não sabe lidar e não sabe dar conta. Então, mais uma vez, né? Eu volto a dizer que a gente precisa se preparar tecnicamente para isso. Afinal, ninguém te obrigou a trabalhar no hospital, né? Você tá lá porque foi algo que você escolheu fazer. E poxa, você vai ficar muito feliz e com a mesma competência que você cuida de quem melhora, de quem evolui, de quem tem alta, você também vai precisar cuidar de quem piora, de quem complica e de quem morre. Então, claro, sentir é uma coisa. Você deixar esse sentimento interferir na sua tomada de decisão ou na sua capacidade de tratar esse paciente é outra, totalmente diferente. Inclusive tem nome, chama fadiga de empatia ou fadiga por compaixão. Quando o seu sentimento interfere na sua tomada de decisão e na forma de você cuidar. E se você percebe isso, talvez seja ideal que você transfira esse paciente para um colega seu, né? Não é vergonha nenhuma isso, gente. A gente precisa se cuidar, sim. Se autoconhecer também, né? Se autoconhecer. Conversar com a sua equipe. Só, tá acontecendo isso, gente. Pô, não tô legal. O que vocês acham? Eu tô pensando de uma forma estranha, errada. O que tá acontecendo e tal? A gente chama isso até de debriefing, né? Às vezes fazer um debriefing. Tem uma outra estratégia que chama Grupo Balint, que reúne profissionais e falam sobre os seus sentimentos. E se não der conta fazendo isso, busque ajuda especializada, vá fazer terapia, né? É muito bom a gente buscar um psicólogo para fazer terapia também. Agora, é isso que você quer? Trabalhar num hospital, trabalhar com profissionais, com pacientes que podem vir a óbito, não são todos que vão morrer, né? Mas que podem vir a óbito? Se sim, se cuide mais. Se não, talvez reflita, vá para outra área, segue a vida, seja feliz em outro lugar, né? Ninguém é obrigado a estar num lugar que te faz mal, te faz sofrer. Mas é isso, saúde mental, ela vai ser consumida, às vezes, em ambientes que são vistos como muito menos tóxicos do que no cuidado paliativo. Que é um processo muito particular também, né? Eu sempre fui muito feliz fazendo o que eu faço. Por mais que eu veja sofrimento do paciente, por mais que eu veja sofrimento da família, eu sempre fui muito feliz. Porque na minha cabeça, olha a forma de encarar, né? Como muda as coisas. Na minha cabeça, aquele paciente que está num sofrimento, caramba, olha a bênção de estar num ambiente, de poder ser cuidado por profissionais treinados e capacitados para lidar com o sofrimento humano naquela fase da vida. Sabe quão raro isso é no Brasil? É raríssimo. E esse paciente, essa família estão tendo essa possibilidade. E a gente está podendo fazer bem para alguém na pior fase da vida dele. No pior momento da vida dele, a gente está podendo cuidar dele. Então, para mim, é uma honra poder participar de um momento tão importante da vida de alguém, fazendo o bem para ela. Por isso me faz feliz. Mas não é todo mundo que encara assim, e tá tudo bem. É só o jeito que eu olho para isso, o jeito que eu encaro o que eu faço, e que me faz ver o quão importante é o que eu faço para as pessoas. Então, isso me faz bem. A saúde mental está em dias, então, né? Pelo visto, sim. Em relação a isso, sim, meu trabalho não é problema, não. E o olhinho até brilha. Mas, Daniel, falando ainda sobre esse tema, agora uma curiosidade pessoal. Teve algum caso que mexeu mentalmente com você? E como que você lidou com isso? Conta um pouquinho pra gente. Tiveram vários casos que mexeram mentalmente, né, com a gente. Teve um que é mais recente, que, assim, nossa, acho que foi um dos que mais me pegou, não pelo caso em si. Mas é porque era um paciente jovem, de uns 40 e poucos anos, ele foi correndo em Ibirapuera, teve uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado, mas fez uma encefalopatia anóxica pós-parada e ficou em estado vegetativo, né? Tracostomizado, sem nível de consciência nenhum e tal. E aí, por meses, essa família foi meio mal abordada, sabe? E era uma esposa e uma filha muito resistentes, mas também porque elas foram mal abordadas no início e tal, e aí criou uma
uma rusga. Realmente uma família complicada, porque mesmo sendo bem abordada, mesmo sendo bem conversada, elas eram muito ariscas e muito bravas, enfim, com a gente. Só que assim, gente, é um paciente que, assim, é para ser paliado direito. Não é para deixar esse cara em estado vegetativo, com dieta, com traqueostomia e ventilação mecânica, com... Então, na minha cabeça, a gente tinha que ir limitando as terapias. E aí a equipe estava com muito receio de ficar abordando isso com a família. Então, era uma coisa de tudo ou nada. Já que elas não querem, a gente vai fazer tudo. Tudo é antibiótico novo, escalonar antibiótico, fazer exame e tal. Tudo bem não tirar a ventilação, mas fazer esse exame, fazer uma tomo com contraste, fazer, sei lá, entendeu? Não fazia sentido nenhum. E a gente tinha autonomia para limitar isso. E as pessoas não limitavam. E eu comecei a ficar muito irritado com isso, porque as pessoas não estavam me ouvindo, os residentes não estavam me ouvindo, o chefe entrou na conversa dos residentes naquela época. E aí, na verdade, tudo isso é muito normal, mas o que mais me pegou foi, assim, que virou uma coisa de eles contra mim, sabe? Virou assim, o Daniel quer fazer, quer paliar o paciente de qualquer jeito, quer que a gente não faça mais as coisas. E aí as pessoas começaram a se voltar um pouco contra mim. E pior do que isso, né? Foi logo depois que meu pai morreu. Então, chegou uma hora que teve uma fala que me pegou demais, que falaram assim, você está transferindo isso que você viveu com seu pai para esse caso. Então, talvez seja melhor você nem ficar nesse caso e sair, se afastar desse caso, porque esse caso está te fazendo mal. Cara, eu tinha tanta clareza do que eu estava propondo para as pessoas, de que o que eu estava propondo era a coisa mais adequada para aquele paciente, eu não estava propondo nenhuma loucura. E aí eu realmente me afastei, porque eu falei, tá bom, cara, eu não vou ficar batendo boca, eu vou me afastar porque eu tô me machucando, eu tô ouvindo coisa que eu não devia estar ouvindo de vocês. E aí esse paciente viveu um ano assim, em estado vegetativo, até que ele pegou uma infecção gravíssima e conseguiu falecer. Então, assim, para dizer que não é um mar de rosas também, né? Não é sempre que tudo que a gente fala as pessoas escutam e fazem. Mas depois eu me posicionei, falei, fiquei chateado pela forma como vocês colocaram aquilo, como vocês falaram do meu pai no meio disso tudo, sabe? Então, a gente precisa estar realmente bem, porque senão você começa a se pôr em dúvida. Será que eu realmente tô... Sim, se questiona, né? Tô maluco, né? Eu tô viajando tanto assim, enfim. Mas esse foi um caso muito difícil emocionalmente para mim, tanto que eu me afastei mesmo, porque realmente estava me afetando, deixei meus colegas e os residentes tocarem mais o caso. E tudo bem, no final, aconteceu o que tinha que acontecer. Mas isso já faz alguns anos. Então, o que eu quero dizer aqui é que isso é uma exceção, né? Isso não é a regra. Então, não é para eu levar essa história que aconteceu e ficar chateado com as pessoas até hoje. Sim, que bom. Aconteceu, né? Exato, e já foi superado. Exatamente. Vamos chamar o último? Você já deu uma né? introduzida aí nesse assunto, vai lá. É sobre empreender em cuidados paliativos, né? Você falou muito bem aqui já alguns tópicos que você empreende, né? Mas para quem pensa em ir para essa área e quer, talvez, fugir, né? De um caminho mais óbvio, como que deve acontecer. O que você sugeriria trazer como sugestão de formas de empreender? Poxa, tem realmente muita coisa. Muita coisa. Você pode ter serviços especializados em cuidados paliativos, equipes, né, de atendimento especializado. Você pode vender dispositivos relacionados a cuidados paliativos, equipamentos, dispositivos, enfim, né? Uma empresa de equipamentos, enfim. Você pode... O que realmente muitos lugares e serviços precisam, que é treinamento. Então, oferecer treinamento de 1000 formas diferentes. Então, é um treinamento presencial específico, de um conteúdo específico, enfim, tem 1000 coisas que a gente pode oferecer de treinamento, ou é gravado, ou é uma educação permanente, enfim, tem um monte de estratégias que a gente pode usar para isso. O Brasil é um país absolutamente carente de hospice. O que é hospice? Hospice é como se fosse uma instituição de longa permanência, só que voltada para pacientes em terminalidade. Então, contexto de fim de vida, ou seja, pacientes com sobrevida inferior a 6 meses.
Isso é uma coisa que ainda está pouquíssimo difundido no Brasil e que as pessoas precisam e muitas vezes pagam bem por esse serviço. Lógico, as pessoas precisam entender o que é um hóspice, né? Senão acham que vai lá para o paciente para matar o paciente, e não é isso. Não sei se fugiu alguma coisa aqui do que eu estava falando. Bom, e isso tudo, né? Eu acho que essa parte da educação tem muitas formas de fazer e usar bem, né? O recurso da internet também vai nos ajudar a fazer isso. Tanto para você divulgar o seu serviço, para você divulgar, né, as coisas que você fala, como para vender produtos mesmo, né? Vender cursos, vender mentorias, vender estratégias. Hoje eu estava falando eu falei na sala de pediatria, né? Sobre cuidado paliativo neo-IPED. E... caramba, gente, precisa muito de referências de cuidado paliativo na PED e NEO, né? Sim. A gente estava falando isso, né? Tem pouquíssimas referências em geral na fisioterapia PED e NEO. Sim. Então, olha que nicho bom também para as pessoas encontrarem aí, com menos concorrência, muitas vezes. Mas, obviamente, que tem que ter muita qualidade, né? Mas que isso pode te alavancar profissionalmente também. Então, empreender é muito difícil, tá? Não dá pra gente ficar também romantizando aqui o empreendedorismo. É muito difícil e o que eu falo eu só não desisti, muitas vezes, por conta do propósito. Porque eu acredito de verdade que o que eu faço é incrível, que é fantástico, que as pessoas precisam muito, muitas nem sabem que precisam e é por isso que eu tô aqui até hoje batalhando para que elas entendam o quanto é necessário. E é necessário, né? Claro, né? Muito bem, passou pela nossa dinâmica perfeitamente, até respirou aqui um pouquinho, né? Muito bem posicionado. Isso aí, perfeito. E a gente foi conversando aí ao longo do episódio, Daniel, sobre o quanto a gente precisa falar mais sobre a atuação fisioterapêutica nos cuidados paliativos. E eu queria que você deixasse um recado aí para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando, sobre qual seria talvez o caminho para se tornar um fisioterapeuta que atua nessa área. Muita gente me pergunta sobre, eu preciso fazer uma pós-graduação necessariamente? Talvez seja a pergunta mais frequente. Para ser paliativista? E a resposta é não. Não precisa. Aliás, eu não tenho pós de cuidado paliativo. Eu não acho que é ruim, pelo contrário, não me entendam mal, não é isso, de jeito nenhum. Acho que é uma das formas de adquirir conhecimento em cuidado paliativo. Mas, por exemplo, eu tenho uma opinião que essa sim é um pouco polêmica. Muita gente sai da faculdade, se apaixona agora pelo cuidado paliativo. Nossa, Daniel, vi uma palestra sua na faculdade, incrível, fantástico. Vou sair da faculdade e vou fazer uma pós em cuidado paliativo. Eu falo, não faça isso. E aí as pessoas arregalam o olho e falam assim, por que não? Eu falo, porque o cuidado paliativo é um conhecimento que deveria ser transversal a todas as áreas. Então, cara, você está saindo da faculdade agora, estuda sobre uma grande área da fisioterapia, faz uma pós, na verdade, né? Numa grande área da fisioterapia, que vai te abrir porta no mercado de trabalho, que vai permitir que daqui a pouco você preste uma prova de título, de especialista, e em paralelo vai estudando cuidado paliativo. Então, faz um curso online, faz uma mentoria, não precisa ser o meu, não, eu tô falando qualquer um. O meu é o melhor, obviamente. Né? Mas, se a pessoa... Claro, é o pioneiro, já deixou claro, né? Gente, se eu não achar que o meu é melhor, quem que vai achar? Isso aí. Então, mas assim, eu tô brincando, mas é real, assim, faz um curso paralelo. Pô, eu gosto de onco, então faz onco e estuda cuidado paliativo. Eu gosto de neuro, então faz neuro e estuda cuidado paliativo, pediatria, porque isso vai te trazer uma visão muito diferenciada perto das pessoas que estão se formando com você nesta grande área. Vai te tornar um profissional diferenciado, né? Então, é isso. Tem várias formas de adquirir conhecimento. Então, como eu já falei, curso presencial, curso online, mentoria, pós-graduação. Escolha e faça, mas não ache que a pós é a única coisa e a única necessária para você ter esse conhecimento. E assim, além de estudar, coloque em prática isso, né? Porque não adianta você ter conhecimento, o que eu mais vejo é o povo que estuda, tem conhecimento e por medo, por insegurança, por falta de, né? Não consegue fazer esse conhecimento chegar no paciente. Então, a gente também precisa ser muito proativo
com o que a gente aprende. Ótimo, muito bem claro, né? Mais uma curiosidade, eu tô cheia de pergunta hoje, né? Acho que você tá interessada nessa área, Natália. Por Pode que assumir. não? Ele saiu da esportiva. Mas não é. Mas aqui, Daniel, agora eu queria que você comentasse pra gente um pouco sobre desafios. Quais são os principais desafios aí pra lidar, sendo, no contexto geral, sendo um fisioterapeuta paliativista? São muitos. Eu acho que, primeiro, com a equipe, né? Então, eu tô aqui falando nesse episódio que é minha equipe, que eu sou ouvido, que é legal. Mas, gente, na realidade aí fora não é essa. Aí, as equipes, elas são, em geral, resistentes, né? A uma primeira abordagem, a ideias novas, falar de tirar o oxigênio do paciente no fim de vida. Nossa, isso causa uma extubação paliativa. Então, assim, primeiro, a gente entender que nós vamos encontrar essas barreiras de muitos profissionais, mas que a gente precisa, com jeitinho, com técnica, com estratégia, com um passinho de cada vez, ir ganhando essas pessoas e mostrando a importância. E é muito possível, né, da gente mudar. Lógico, além dessa barreira da equipe, o que a Natália me perguntou, né? De quais são as habilidades necessárias. Puxa, eu falo muito sobre estudar coisas além da fisioterapia, dentro do contexto de cuidado paliativo. E não é fácil. Isso é uma barreira para muita gente. A comunicação é uma grande barreira para muita gente. Então, eu acho que talvez essas sejam as duas principais, além do preconceito que muita gente tem com a área, por não conhecerem, enfim, que a gente acaba enfrentando. Mas são coisas que, se você souber lidar bem, a chance de você ter sucesso na área é enorme. Porque a partir do momento que você ganha uma equipe médica, por exemplo, com o seu conhecimento, ela não vai ouvir mais ninguém além de você. Então, ela vai querer sempre falar com você, sempre consultar você, sempre buscar, quando, obviamente, tiver necessidade desse tipo de conhecimento. Então, isso gera muita confiança e gera muita credibilidade. Mas, no começo, pode ser desafiador. Um que você não citou, que eu queria saber se ou não um desafio, é contexto familiar, lidar com famílias. Você percebeu que eu falei de equipe e não falei de família? Porque, para mim, a equipe é muito mais difícil do que lidar com família. Mas 100 vezes mais difícil. E não é só, às vezes, assim, o médico direto. Porque, às vezes, você conversou com o médico, só que aí o paciente, ele tem outros médicos envolvidos. Então, esse aqui que, sei lá, é o intensivista que está cuidando do paciente. Ele entendeu o cuidado paliativo. Mas o nefro não, o onco não, o cardio não. E aí, ferrou, porque... Você não consegue abordar o paciente. Agora, a família, contexto da família. Puxa, é lógico que é difícil, mas as famílias estão em sofrimento, gente. Sim. As famílias precisam de acolhimento, as famílias precisam de alguém que sente. Olhe para ela, pergunta como ela está se sentindo. Que escute, né? Como ela está se sentindo primeiro, né? Talvez não precise ser a primeira pergunta, mas numa conversa, o que ela sabe do que está acontecendo? Quais são as dúvidas que ela tem? Só escutei até agora. Como ela se sente? Quais são os sentimentos, que é o que para mim mais importa? Né? Porque assim, tudo bem, dúvida técnica, coisas racionais, a gente tem a obrigação de falar. Como ela está se sentindo é que vai direcionar minha conversa com ela. Porque se ela está sentindo raiva, vai ser mais difícil. Se ela está sentindo medo, vai ser mais fácil, por exemplo. Ambos são ruins? São. Ambos são difíceis? São. Mas percebe que são conversas diferentes? Sim. Só que não é assim que as pessoas fazem. Elas abordam do jeito que elas acham que tem que abordar, e aí, por elas, chamam a família de difícil depois. Aí vem a falha na comunicação. A falha na comunicação. Que é um dos piores, né? Só que é uma coisa que eu gosto tanto de estudar, tanto que meu doutorado é em comunicação de más notícias, né? Eu gosto tanto de estudar isso, que eu gosto muito de conversar com as pessoas. Então, para mim, não é uma barreira, mas você tem razão. É uma grande barreira para o paliativista, assim, em geral. Ok. Desafiador, né? De Desafiador. maneira geral, né? Muito. Sim. Daniel, algo que a gente não discutiu aqui foi sobre o digital. Você está inserido no digital. Eu gostaria de saber, né? Como que
você utiliza do digital para estar impactando mais pessoas, ou até mesmo incentivando fisioterapeutas que querem atuar com cuidados paliativos. E, principalmente, quais são os cuidados que, enquanto atuação clínica mesmo, você toma para não, talvez, ali, ultrapassar alguns limites, fora do código de ética, que a gente precisa estar respeitando? Ótimo. Eu tenho usado o Instagram profissionalmente desde, acho que 2018, né? E a minha ideia sempre foi realmente levar conhecimento para as pessoas. Primeiramente, lógico, de forma gratuita, porque é isso que eu faço todo dia. Eu abro caixinha praticamente no meu Instagram, às vezes não tem uma pergunta. É interessante isso, né? Eu tenho 40 e poucos mil seguidores. E eu vejo que as pessoas, não é que elas não perguntam porque elas não querem interagir. Às vezes elas não perguntam porque elas não sabem o que perguntar. É muito doido isso. Eu vejo os meus amigos que fazem ventilação mecânica, os caras abrem caixinha, tem 20 perguntas lá todo dia. Eu falo, caramba, eu queria isso na minha caixinha às vezes. Enfim, eu tô lá à disposição para dar conteúdo gratuito. Mas é isso aí, Instagram. Instagram não é para você estudar pelo Instagram, né? É para, às vezes, tirar uma dúvida pontual ou outra. Então, por isso que eu fiz os cursos, né? Tem um curso gravado, um curso online gravado, fisiopaliativista. Tem a mentoria, porque começou a aparecer muita gente assim, poxa, eu queria tirar dúvida direto com você. Eu queria contar os casos, eu queria que você me ajudasse a melhorar minha comunicação. Esse acesso direto, né? E aí, eu não sabia como fazer isso, e aí, na pandemia, surgiu a ideia de fazer uma mentoria, e muita gente abraçou essa ideia, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é a minha mentoria. É maravilhoso, é uma delícia mesmo, para todo mundo. E às vezes, os próprios treinamentos acabam sendo online, ao vivo, né? Com a equipe lá do Pará me chamou para fazer um treinamento num hospital. Você bate um papo aqui com a nossa equipe e tal, a gente combina, e a gente marca uma videochamada e a gente acaba fazendo isso. Então, essa parte de impactar vidas e também isso é um modelo de negócio, né? Eu acho que tem ajudado muita gente e, claro, virou uma forma também de eu ganhar dinheiro, de eu empreender, né? Fazendo o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. E eu espero que isso cresça cada vez mais para que a gente possa difundir mais esse conhecimento, né? Alcançar mais pessoas, né? Alcançar mais pessoas. Show. Isso aí, perfeito. Já estamos caminhando para o final desse episódio. Um episódio muito rico, né, Alan? Muito com bacana, certeza. Interessantíssimo, né? Sim, uma área que eu acredito que vai brilhar ainda mais os olhos de pessoas que querem ir, né? Que querem conhecer mais. Então, a gente agradece, Daniel, por toda a disponibilidade, por estar aqui com a gente, por vir correndo para cá, para contar um pouquinho sobre a sua atuação. Em nome do Fisiopod, dos nossos parceiros, a gente quer falar que a gente admira muito o seu trabalho. E não é à toa que a gente quis você aqui para falar mais sobre isso, tá? Então, muito obrigada. Antes de encerrarmos, eu quero que você deixe o recado naquela câmera ali para quem está nos acompanhando e quer seguir na área de cuidado paliativo. Muito bem. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. Foi realmente um prazer estar aqui. O tempo passou voando. Literalmente, voando. Eu olhei e falei, meu Deus do céu. Isso mostra que foi bem gostoso mesmo a conversa. E, muito bem, o meu recado é para que você, primeiro, obviamente, estude cuidado paliativo e não desista de implementar isso na sua prática, até porque o cuidado paliativo é sobre fazer o que é certo pelo paciente, né? É sobre atingir as necessidades do seu paciente, controlando os sintomas, trazendo mais autonomia, funcionalidade, qualidade de vida, dignidade. Então, não desista, porque esse é o propósito do fisioterapeuta, esse é o propósito do profissional de saúde. E para isso a gente precisa se capacitar. Eu realmente fico à disposição de verdade mesmo, eu respondo pergunta, eu respondo direct, então pode me seguir lá no Instagram, @dalveno, conhece lá, entrar no meu site, conhece os meus cursos, se tiver dúvida manda perguntas. E muito obrigado mais uma vez por me chamarem aqui, foi um enorme prazer.
BH está à disposição, né? Sempre, né? O prazer é todo nosso, Daniel. E temos um presentinho, né? Um mimo do nosso patrocinador pra você. Sistemas em Físio, aqui mais uma vez. Não é sorte, é trabalho, é dedicação e é propósito. Perfeito, se enquadra Obrigado, perfeitamente com Zenfísio. você, né, Daniel? E a gente agradece mais uma vez ao Sistemas em Físio por estar aqui em mais uma temporada com a gente. Se você quer conhecer todos os benefícios, não perde tempo, leia o QR Code que está aparecendo, tanto do Sistemas em Físio quanto do portal Físio em Ortopedia. Lá na nossa comunidade do WhatsApp, a gente também coloca sempre várias interações, conta um pouco melhor sobre essas empresas e como essas empresas, esses produtos podem ajudar no seu crescimento profissional, que é o nosso maior objetivo aqui no Fisiopod. Então, muito obrigada pela companhia. Leia a descrição, que vai ter todas as informações do nosso convidado e das empresas parceiras, e a gente se encontra no próximo episódio. Até a próxima, né? Imagine ter a agenda dos profissionais, o prontuário eletrônico e o financeiro do seu negócio organizados em um único lugar. Com o Zenfísio você pode. Conte com um sistema de gestão completo que auxilia você a melhorar o relacionamento com os pacientes e oferece recursos práticos para tornar a sua rotina de trabalho mais produtiva. Zenfísio. Gestão eficiente gera resultado.